Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader. 9 horas e 57, 6 do 4 de 2023. Eu desejo um bom pregão a todos, muita saúde e paz. Temos 20 graus aqui em São Paulo, tempo nublado. Um bom feriado a todos os nossos queridos amigos e amigas, alunos e alunas, senhoras e senhores. Amanhã acompanharemos o mercado normalmente. Tem payroll, não vai ter tanta importância, porque já está muito claro, né, que não vai ter aumento de juros e tal. Inclusive, existe consenso de mercado que fala em cortes a partir de julho. Eu entendo que será a partir de junho. Racional do mini índice falaria em compra nesse momento. Se estivéssemos numa aula, imersão, uma transmissão, alguma coisa ao vivo no YouTube. Penso que tem potencial para buscar 101,100 durante a gravação, aproximadamente. Porém, entretanto, todavia, eu, sendo coerente, né, que eu comentei há pouco no Telegram, eu acredito que teste 101,370, rompa, estenda ali 101,410, 101,450 no período da tarde. Ok? Então, provavelmente estamos diante. Provavelmente deve ser uma sessão meio xoxa em razão do feriado. A galera já fica meio que em ritmo de feriado desde segunda, né? Então, talvez aqui um padrão da alavanca. Ok? Mercado em leilão de abertura aqui no Brasil. Eu vou falar inicialmente das bolsas na Europa, colocando aqui o gráfico diário. Então, o gráfico diário do índice DAX, Bolsa de Frankfurt, onde começou a minha história na Bolsa de Valores, mostra, eu considero uma correção no tempo. Não pode falar que é uma correção no preço, né? Candles praticamente alinhados, pressionando a média móvel exponencial de 5, enquanto a de 21 sobe. Então, nada muda, absolutamente compradores no comando, sem nenhuma alteração. É o mesmo fenômeno que a gente percebe no Eurostock 50, né, teste da média de 5. Hoje a Bolsa de Paris é a maior bolsa da Europa, o mesmo movimento, teste da média de 5. E o Reino Unido, o professor Wagner Caetano brinca que é a bolsa diferentinha porque ela nunca está exatamente alinhada com as demais, né? Então, como ela está atrasada, sobe um pouco mais hoje, inclusive rompendo aqui uma região importante, 7726. E é isso. Títulos americanos de 10 anos, essa queda, ela praticamente, na minha visão, ela sela a minha ideia de corte a partir de junho, porque a gente vai ter reunião do Fed em maio, junho e julho. Então, maio, na minha visão, manutenção, e aí em junho já iniciar-se-ão os cortes. O petróleo, como a gente imaginava, movimento lateral, por quê? Para o petróleo preencher esse gap aqui, teria que acontecer alguma coisa muito fora do radar, ou mesmo a OPEP mais dizer o seguinte: a gente não vai mais cortar 1 milhão de barris por dia, pelo menos 1 milhão de barris por dia a partir de maio até o final do ano e tal. Ou teria que acontecer alguma coisa muito fora do radar, que, enfim, que não está, digamos assim, nos holofotes nesse momento. Para continuar subindo, duplicar esse gap, não tem um driver exatamente agora. Então, o movimento lateral, ele é realmente o mais provável, ele é o mais natural, tanto no WTI, negociado em Nova York, quanto no Brent, negociado em Londres. Já o minério, ele preocupa um pouco sim.
está abaixo do 117,40. Né? Então vamos ver como é que reage aqui nessa região. Eu sempre procuro imaginar, né, o que pensam alguns alunos, até para evitar suporte, e às vezes o bate-papo é sempre bom, mas às vezes para esclarecer coisas podem ser esclarecidas nas gravações. Então, o PMI de serviço chinês veio muito bom, 57,8 em março de 55 em fevereiro. O PMI composto, que engloba serviço e indústria, também aumentou de 54,2 para 54,5 no mesmo período. Então, assim, não faz muito sentido o minério nesse patamar. Então, a tendência é reagir. Aí nós chegamos aqui, queridos, à Bolsa de Xangai. Hoje eu estou tomando Monster Energy Dragon Ice Tea. Muito bom. Então, Bolsa de Xangai rompeu o pivô, que a gente tinha cantado a bola lá embaixo. Bolsa do Japão. Novamente aqui forma uma estrela, dessa vez uma estrela da noite, Evening Star. E vai aí, perde as médias de forma abrupta. Enfim, Bolsa do Japão parece uma montanha russa, são fortes emoções. Aí nós vamos chegar no MME, que mede fluxo para mercados emergentes. O MME ele está testando a média de 21 e eu acho que faz sentido a gente passar rapidamente aqui pelo fluxo. Eu quero trazer essa informação também para o pessoal do YouTube. Então vamos lá. Semana passada, né, ontem as informações trazem os dados da semana anterior. O fluxo financeiro, para vocês terem uma ideia, de 27 a 31 de março, é negativo em 3,095 bilhões de dólares. Quer dizer, os estrangeiros retiraram dinheiro aqui do Brasil. Só que dias 30 e 31, eles compraram mais de 2 bi no mercado de ações. Então isso até evitou uma queda maior. Ok? O fluxo cambial total em março é positivo em 3 bi 580 milhões, mas o destaque foi o comércio exterior, 7,042 bi. O canal financeiro, saídas líquidas de 3 bi 462. Então, é muito difícil, né, você pensar no mês de março positivo. Vamos olhar o Ibov aqui, o gráfico mensal. Mês de março que é o 2,91, com os estrangeiros vendendo. E foram as pessoas físicas que compraram que evitaram uma queda maior. Ok? E o fluxo cambial total no ano até março é positivo em 12,524 bi, mas o comércio exterior é responsável por praticamente todo esse saldo. O financeiro, a entrada líquida de 12 milhões, o que é nada, praticamente. Então é como se o ano começasse agora em abril, a gente zera e começa em abril, digamos assim, uma contagem, alguma coisa nesse sentido, né? E nos últimos 3 meses, a gente pega o Ibov, a gente pega aqui, por exemplo, um teste da média de 21, mas também não tem força para subir, enfim. Ó, vamos fazer o mensal, mês a mês. Ó, janeiro subiu 3,37, depois caiu 7,49, 2,91 e agora 1% em abril. Ok? Muito bem. Então, falamos do minério, Ásia, Europa. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele está acima do ponto que acionou o pivô de baixa, 101,915.
Então, digamos que ele abortou o pivô de baixa, pelo menos o faz nesse momento. E o Ibovespa em dólares, né, extremamente barato. O Ibovespa em dólares para os investidores estrangeiros, eles entendem que talvez não esteja tão barato assim. Tá barato, mas eu não tenho interesse. Por exemplo, muitas vezes, eu vou fazer uma situação prática aqui por todo o relacionamento que nós temos de confiança, mas somos uma comunidade. Eu tenho já o projeto de 2, 3 lançamentos à frente. A gente lança aí 2 vezes por ano, às vezes 1 vez por ano, 3 vezes por ano, né? A imersão, aquela coisa toda, e eu tenho os projetos. E eu tenho os equipamentos que eu preciso para fazer esses lançamentos sempre com qualidade, para encantar o aluno, trazer uma boa comunicação de imagem, som, poder, ao final do dia, ter gente para me ajudar, para fazer um resuminho, para transmitir sem interrupções, sem ter delay, aquela coisa toda. E eu tenho os equipamentos que eu preciso comprar. Eu vou comprar agora? Não. Tem equipamento que até tá barato, mas eu preciso ter uma ideia de realmente que a gente vai conseguir lançar 1, 2 vezes para poder comprar. Então, às vezes, o ativo tá barato, mas naquele momento... Primeiro que muitos investidores comparam com renda fixa. Né? Tem que ter um pico da renda fixa para começar a realmente cair. Segundo, muitas vezes ele fala, tá barato, mas eu não vejo uma demanda tão clara. Então ele observa as ações, ela está no radar, mas ele não compra de fato. Mas muitas vezes também quando começa a comprar, explode. Né? Ó o mini índice vindo no ponto que a gente comentou. Então a gente olha ele reagindo aqui, de acordo com o que a gente projetou no início dos trabalhos. Partido numa LTA, até antes do que a gente imaginava, vai buscar aqui o 101,370. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos no YouTube. Se você puder deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu dar um mute aqui. Pausar o vídeo fica sempre melhor. Muito bem. Maravilha. Então vamos lá. Patrícia TK, professor, bom dia. Tem momentos como esses de baixa, precisa ter muita estratégia para saber quando alocar e quando não operar. Não ser mão de alface, mas ter consciência da volatilidade, consciência. O que você falou está corretíssimo, é a questão do equilíbrio. Particularmente estou alocando em ativos mais sólidos, enquanto isso estou só observando. É uma estratégia. Né? Você está trabalhando como os estrangeiros. Primeiro eles fazem o quê? Compram ativos mais sólidos. Acredito que é a oportunidade também de visualizar os ativos que menos caem. Valeu, excelente Páscoa a você e sua família, a todos desse canal. Agradeço a sua gentileza, a sua amizade em participar. E vamos em frente, firmes na luta. Excelente Páscoa a você, a todos os seus e a galera que acompanha o trabalho da Top Traders. Está aí o José Roberto. Bom dia, Wagner. Parabéns por sua dedicação em passar os seus ensinamentos e experiência de mercado. Muito obrigado, querido. Ele pede Prio 3 para Swing Trade. Disponha. E tem o nosso amigo aqui de Advocacia Azevedo. Bom dia, professor. Antes de mais nada, eu sou grato pelos ensinamentos e esforço para dar o teu melhor aos alunos. Muito obrigado. Contudo, após alguns anos na bolsa, creio que agora as coisas perderam o sentido, as análises não funcionam mais, está tudo muito estranho. É um mercado, Azevedo, bastante complexo mesmo. Ontem eu estava falando com um aluno, que é meu aluno de Brasília, de 2008, 2009, 2010, ele trabalha como agente autônomo, mas ele tem clientes grandes mesmo. Ele é um advisor hoje, porque ele tem CFP, CA. E ele falou, professor, é a fase mais difícil, por quê?
A gente não tem receita, né, praticamente nenhuma no escritório. Salvo alguma coisa de renda fixa, o cliente muitas vezes ele não quer mudar de ativo, alguns fazem os saques, né, os fundos também, a gente praticamente não tem aporte. Só que eu fico trabalhando praticamente 20 horas por dia, porque todo mundo tem dúvida, quer conversar, quer ver se a teoria faz sentido, que é o meu caso aqui também. Aí o que eu disse a eles, são fases. Né? Quem trabalha no mercado financeiro como gestor, analista, vendedor de curso, vendedor de livro, seja o que for, né? Quem trabalha com planejador financeiro, na época boa você fala, caramba, como é fácil ganhar dinheiro, né? Eu acordo todo dia e aí as coisas só acontecem no sentido positivo, tudo que faz vende, tudo dá certo, você fala, pô, vou conquistar o mundo, né? Só que é uma fase, passa. É a mesma coisa as fases difíceis como agora, passa. O mercado moroso, anêmico, irritante, passa. Né? Então, realmente está tudo estranho, mas é uma movimentação típica de inflexão, de turn around, de virada. Esse sentimento comum aos participantes do mercado é típico de uma grande virada. Como a euforia e o otimismo exacerbado é geralmente típico da formação de um topo. Ok? Falou que falando da imersão que aconteceu em junho de 2021, de lá para cá a bolsa só caiu. Aí ele fala do patrimônio dele e tal, ele vem agradecer por tudo, mas de fato não tem mais como continuar. Quem sabe um dia eu me anime novamente, por enquanto jogo a toalha. Quando você se animar, as portas estarão abertas, você será muito bem-vindo. Ok? O Daniel fala, a Bolsa Brasileira, eu também pessoalmente nunca consegui tirar dinheiro significante da Bolsa. Se você comparar nossa Bolsa que só cai com a renda fixa, pagando mais de 1% ao mês, a pergunta é o que está fazendo na Bolsa. Né? Esse patrimônio que você derreteu, não recupera, recupera sim. Mas hoje muita gente prefere realmente a renda fixa, isso é fato. Né? Só que tem os acertos e tem os erros, né? Por exemplo, quem está vendido no dólar conosco, por exemplo? Pô, nosso médio, ano passado a gente fez uma operação de 600 pontos e agora a gente está numa operação com médio assim 408. A gente acredita que zere a 4.900, serão mais 508 pontos. Então isso vai ajudando. Tem ações que estão indo bem, tem os racionais que o pessoal pega, por exemplo, que nem hoje, de movimentação curta, você fala, professor, mas você está gravando aqui no YouTube, eu só vou ver depois. Não. Lá no Telegram, o racional é feito em tempo real. Eu gravo e subo. Né? Eu gravo e subo. Então você consegue pegar esses racionais lá no Telegram. Então, tem inúmeras possibilidades. Operações mais curtas, trabalhar na venda, trabalhar na compra, enfim. Tem ativos que subiram bem também, tem as carteiras internacionais, por isso que a gente propõe uma ideia um pouco mais diversificada de investimento. Ok? Então não dá certo uma determinada operação, a gente consegue bons resultados em outras. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, grande mestre. Penso que a resistência 101, 102K no diário teria de ser rompida para iniciar uma alta mais expressiva. Qual sua análise que Deus guia a todos nós, querido? Um forte abraço, excelente Páscoa para o Azevedo, Luiz Gouveia, João, Daniel, Zé Roberto e Patrícia e todos que acompanham o nosso trabalho. Então, João, hoje, observando pelo gráfico diário, uma alta mais forte mesmo, eu acho que aconteceria no rompimento do pivô, a 104,675. E a gente tem aqui um ombro, cabeça a ombro invertido, correto? O fato de não ter trabalhado de forma consistente abaixo de 100,860, porque chegou a acionar o pivô ontem, já é um sinal positivo. Quando eu trago à tela um gráfico de 60 minutos, eu falaria que esse ponto, 103,320, pode impulsionar o mercado de sobremaneira. Né? Tem uma longa sombra superior, muitos vendidos podem colocar o stop logo acima, mas de todo modo nós temos um pequeno pivô de alta acionado a 101,370. Ok? Qual que é o caminho mais provável para hoje, João e amigos? O caminho mais provável é que a gente feche a semana de forma lateral.
Nesse momento, está caindo 0,37. Então deve subir mais um pouquinho o Ibov e fechar a semana ali no 0 a 0. Ou numa leve queda, ou numa leve alta. Né? Entre 0,20 de queda e 0,20 de alta. É o cenário mais provável. Não tem aquele spread em razão do feriado, aquela coisa toda. Querido amigo Luiz, boa tarde. Vale com pivô de baixa, mas existe um gap a ser fechado a 75,47. Não. BRAP não apresenta esse gap, mas acredito que vai acompanhar a Vale. BRAP, que é Bradespar, sempre realmente acompanha a Vale. Você está correto. Muito inteligente a sua colocação. Os dividendos de BRAP podem fazer alguma diferença gráfica em relação à Vale, visto que caçadores de dividendos podem entrar no papel? Sim. Olha que pergunta interessante. Então vamos lá. Vale 3. Obrigado a todos que enobreceram o nosso trabalho. Então primeiro aqui Vale 3 na tela. Onde está D, pessoal, é dividendo. Então, por exemplo, ó, de agosto para cá. Ó, 3,57 de dividendo, 0,29, R$1,82 de agosto para cá. E ela realmente está numa boca de gap. Geralmente a Vale em boca de gap, essa região atua como, no caso aqui, um suporte que ela vem em queda. Vamos ver como é que ela irá reagir. Quando eu coloco o BRAP 4, ó, de agosto para cá, dividendo 1,41, 14 centavos. Então, no caso da Vale, paga mais dividendos. A Bradespar, ela não é a Vale, mas ela tem Vale de forma significativa no seu portfólio. Mais ou menos a comparação de Itaú com Itaúsa, só que a Vale e a Bradespar, digamos assim, até mais intimista essa movimentação. Então, predominantemente, a Bradespar segue a Vale. E nesse momento, a Bradespar tem um padrão da alavanca e uma inclinação até mais amigável aos compradores. O que pode reforçar a nossa ideia de que Vale vai inflexionar. É dessa forma que eu vejo. Ok? Maravilha! Então a gente vai aguardar a abertura das bolsas americanas. Enquanto isso, faremos os ativos fixos aqui no Brasil. Primeiro deles é Itaúsa. Itaúsa ensaia aqui o rompimento desse canal. É o racional. Aqui é o mastro bandeira. A gente pode considerar o mastro bandeira. Aí temos Itube 4. A mesma ideia. Inclusive aqui a correção bateu num suporte agora, R$24 e respeitou. Outrora resistência, agora suporte. BBDC4 eu entendo que está extremamente descontada. Ensaiando o rompimento de pivô a 13,45. Talvez hoje rompa esse pivô, chegue bem perto de fazê-lo. Aí BBS3. Desenvolvendo lentamente um padrão de fundo, médias cruzadas em modo compra. B3, SA3. Uma situação muito favorável à compra. Caminho natural é que eu rompa 11,07, o que projeta 11,90. E 11,90 rompido projeta algo perto de R$13. É o caminho agora para o mês de abril, no meu entendimento sobre os fatos. Aí nós chegamos em Petro 4. Petro 4, de verdade. Essa é uma questão polêmica, né? Muita gente me escreve falando sobre o assunto, aquela coisa toda. E as pessoas falam, poxa, professor, mas você critica a Petro, fala que não teria Petro. Eu falo assim, não, muito pelo contrário. Hoje, se eu tivesse que montar uma carteira nova... não teria nem Petro e nenhum ativo ligado ao petróleo. Né? Mas se eu tivesse que comprar alguma ação do setor, seria a Petro 4.
mas eu não optaria por ela ou nenhum ativo que seja seu par para compor um portfólio por razões aí amplamente comentadas nos trabalhos que a gente desenvolve, né? Então é isso, é uma questão de opção. Mas nada contra o ativo, ok? Maravilha. Então, ativos fixos feitos. Vamos aguardar as bolsas americanas para a gente finalizar o trabalho. O milho tenta novamente formar fundo. Pelo menos para um repique. Tem um martelo, a máxima é 80,20, deve romper. E aí, consequentemente, vai romper 81,50 e buscar algo perto de 83. Aqui, novamente, a gente vai ver se é repique ou reversão. O DI, até na contramão do exterior, ele sobe de leve, mas ele está lateral há 2 semanas praticamente, então sem novidades em relação ao DI. E o mini dólar, idem, né? Se a gente pegar o semanal, lateral movimento, né? Leve queda, rumo aos R$5, mas numa semana de feriado, tal. Esse gráfico está errado, inclusive, né? Tá errado. O gráfico 24 horas está certo. Então vamos usar aqui o 24 horas. Então ele não tem um sinal de fundo significativo, mas aquela história vai aproximando o médio preço, fica aquele lenga-lenga para ter a continuidade do movimento anteriormente impresso, né? Claramente é praticamente a ideia de um mastro bandeira. Se ele inclinar um pouquinho essa correção aí para cima, fica claramente o desenho de um mastro-bandeira. E como eu falei anteriormente, né, 5083 é uma região, se ficar acima realmente tende a manter-se aqui em leve alta, mas a gente já vê que está pressionando a mínima aqui nos 60 minutos, então é provável que perca o 5083 e busque a mínima do dia aqui a 5058,50. Ok? Aí o mini índice ele fez aquele movimento que nós comentamos, né, que era de buscar algo ali por volta de 101,450, 101,500, foi até 101,720. Caso consiga manter-se acima de 101,370, quem sabe encosta aqui nos 102 mil pontos até o final. Nós temos um pivô. 101,370 é a cabeça de um pivô de alta. Aí temos o Ibov. O Ibov tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Bova 11, ombro, cabeça, ombro invertido. Devem fechar a semana de lado. E vamos aguardar aqui as bolsas americanas abrirem para que nós possamos fazer os estudos. Então hoje, deixa eu ver aqui as carteiras. Ontem a gente fez carteira Emerson Pocket, nós já tínhamos feito a hora. Vamos fazer a carteira Desafios. Carteira Desafios. Aí a gente faz a carteira as bolsas americanas e finaliza. Provavelmente na segunda-feira nós faremos uma troca de Amer 3 por Cash 3. Eu acho que essa manobra vai fazer sentido. Eu só não sei se vai ser pela Cash, mas a gente vai tirar a Amer da carteira. Ok? BPAC, médias cruzadas em modo compra, está rompendo um canal. Então, um setup claríssimo aí de compra no ativo. Curia 15, né, pelas nossas pretensões, então rumo a R$15, está de lado, acumulando para explodir, talvez até passe dos 15. E Dexco, o ativo de fluxo. É muito complicado você pegar uma empresa de qualidade, tirar do portfólio e tal, numa situação como a atual. Então a gente espera o mercado demonstrar realmente um fundo convincente para a gente definir o que faz com ativo com esse perfil. E Gerdau está numa região de fundo duplo, deve respeitar aqui, ó, máxima a 24,11
e 24,17 havia um gap, ele foi fechado. É um fundo duplo, uma situação de compra, uma ótima pagadora de dividendos. Para quem gosta, né, tem esse perfil. Local Web, ação de fluxo, é o mesmo caso de Dexco. Mater Dei, idem, né, são ações. Os fundamentos de Mater Dei são muito fortes, então deve recuperar-se fortemente aí no mercado animado, mercado comprador. O ativo pode dobrar durante o ano, MRV idem. MRV consegue aqui aos trancos e barrancos montar um fundo mais alto que o anterior. Né? E positivo, ela mantém-se aqui acima do gap pós-balanço. Então é mais uma que, se tiver um fluxo bacana aí para o mercado, que é o que a gente espera, comprador, migração de renda fixa, pode trazer bons frutos. Viva 3 é mais uma ação com ótimos fundamentos que estão descontados. O mercado americano abrindo aí em 3 minutos. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa para falar de forma coletiva aqui, acredito que não. Então, é aquela história, pessoal, ativo descontado, né? O mercado olha o ativo descontado, uma empresa excepcional, e muitas vezes saem as compras, se é algum fato relevante, atrai atenção para o ativo. Não é isso? É uma ação de excelente qualidade, uma opção, na minha opinião, excepcional. Dessas todas, hoje ela e Gerdau são muito atraentes, BPAC, aqui no nosso portfólio. Ok? Então a gente acertou o primeiro racional do YouTube. Vamos fazer um segundo racional? Então o segundo racional seria a compra nessa região de 101,300 para entregar na máxima do dia. Seriam mais 420 pontos. Eu estou muito convicto que vai bater na máxima do dia. Talvez até os 102 é possível que chegue hoje. O mercado, porque teve bastante volume aqui no movimento. Ok? Então, quando tem volume assim, mas é feriado, o mercado talvez esteja disposto aí a tomar os ativos de forma descontada. Muito bem. Então vamos lá. As bolsas americanas vão abrir. Os títulos americanos, como eu comentei, na minha visão, eles praticamente indicam um corte. Eu não acredito em julho, mas sim que os cortes iniciar-se-ão em julho. Ok? Nós temos o EWZ. Muita gente não sabe, é possível operar o EWZ. Você consegue... Estou vendo uma matéria do Valor aqui, ó. Fundos de investimento registram novos saques no trimestre. Então, EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York, você consegue operar com margem como o BOVA11. Tem um mastro bandeira. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, eu vejo simplesmente um repique. Até a ideia do mastro bandeira, para depois derreter novamente. A gente tem o VIX, que deve tocar a média de 21, aquela história da aproximação entre média e preço, mas nada que justifique uma compra no VIX, por exemplo. E aí a gente chega no Dow Jones. Qual que é a minha visão, né, para o Dow Jones, para o S&P? Que eles vão fechar ainda hoje em alta, principalmente o Dow Jones e o S&P. Então é um desenvolvimento absoluto aqui de fundo, não tem nenhum sinal de mudança de rota, o S&P também. Ó, teste do topo anterior e média de 21, e o índice de tecnologia Nasdaq, a mesma coisa. Está um pouquinho abaixo da média de 5, mas
aproximação entre média e preço aqui, nada que mude a rota ou traga algum tipo de preocupação. Então o mini índice ele deve voltar à máxima do dia, 101.720, ou pelo menos encostar, se aproximar ali da máxima do dia a partir de agora. Então um forte abraço a todos, uma boa Páscoa, pessoal, estaremos juntos em todos os momentos. Meu muito obrigado pela sua atenção.